Fala, rapaziada do meu canal, então bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre racismo no futebol. Cara, é um tema delicado que eu tô trazendo pra vocês aqui, é um tema que assim, eu quero muito debater sobre isso, eu quero muito comentar sobre isso, e é diferente ainda dos outros temas que eu venho trazendo, são temas mais experimentais que eu venho trazendo com a Upimina, com... até falando de política de uma forma um pouco mais diferente, menos analítica com vocês, né, cara? Assim como eu trouxe, né, o Brasil vai quebrar em 2027, etc, né? Mas aqui a gente tá pra falar sobre um assunto que é um assunto que vem girando bastante o mundo do futebol e o mundo político também, porque isso influencia as ideologias políticas e influencia como um todo. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like que é importante, tá? Pega teu copo de café, é importante também, bota o fone pra te me ouvir e vamos lá. Cara, racismo no futebol. Não é de hoje que o racismo ele tá em todo lugar, tá? E a gente tem que entender uma coisa, o racismo ele dificilmente vai desaparecer da sociedade. Por quê? Bom, tem vários motivos por que isso nunca vai desaparecer da sociedade. Primeiro, tá enraizado na sociedade como um todo, né? Por mais que o racismo, sério, ele seja algo errado, ele era algo errado, né? É um crime e tudo mais, mas ele tá enraizado, né? Por causa dos viés ideológicos da Segunda Guerra Mundial e de outras coisas que aconteceram também. Então ele tá enraizado, certo? E para cortar isso que vem de fundo é complicado. Coisa que o governo não parece estar se importando muito, né? A gente vê lados e lados. Tem lados que dizem em relação à polícia, né? Que a polícia, ela age de uma forma mais agressiva quando vê pessoas, assim como eu, pretos, né, cara? E age de uma forma mais bonita e mais clara com as pessoas brancas, etc, né? E isso é muito retratado nos funks, nos traps, etc. Mas também há o lado mais burguês, que diz que o racismo ele não existe. Primeiro a gente tem que entender que ele existe em toda a sua forma, em todos os lugares do mundo, né? Seja no Brasil, seja na Suíça, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, o racismo ele existe. Tem um diferencial que é o jeito como é tratado para cuidar dessas ocorrências, cuidar desses casos que obviamente são crimes. E aí quando que entra o futebol nisso? Bom, o futebol desde sempre é algo cultural, principalmente no Brasil, né? Aqui a gente consegue assistir jogos de futebol praticamente de graça. A gente tem várias mídias que a gente consegue acessar para assistir jogos de futebol. Então realmente é algo cultural. Como é algo cultural, né, enraizado também no Brasil, né, a gente é conhecido lá fora como o país do futebol. Então, assim, cara, país do futebol, Neymar, jogadores de futebol. Então, assim, o Brasil, ele tem essa cultura de futebol, futebol, futebol. É nosso já, certo? Lá na Europa, eles enxergam a gente assim. Se eu chegar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e falar que eu sou brasileiro, eles vão pensar, puxa, conhece o Neymar? Entendeu? Com essa ideia, porque a gente tem isso enraizado dentro da gente, futebol. Entendeu? Mesmo que você não goste de futebol, você vai saber o nome de um time, o nome do outro time, o nome de um jogador, essas coisas assim. Ou seja, ok, é algo cultural. E aí? E aí que a gente vai linkar com o racismo que também vem de fundo, vem de baixo, vem de ideologias. Ele não nasceu agora. O racismo vem de todo um processo de guerras, conflitos, ideologia, política, esquerda, direita. Por mais que seja um crime, né? Mas é algo que se persificou na sociedade como um todo, assim como o futebol também. E quando a gente fala de racismo no futebol, é algo muito mais profundo do que apenas um ato. Há todo um sistema, né? Um sistema onde isso devia ser corrigido, certo? Um exemplo, aqui no Brasil a gente tem a CBF, ela que organiza o futebol brasileiro, que é o Brasileirão Série A, a Série B até a Série D, né? Ela organiza todas as divisões do Brasileirão Série A até a série mais baixa. Essas organizações, até as de mais alto nível, como a La Liga, né, que é o caso do Vinícius Júnior, que é um caso bem recente, estou gravando esse vídeo aqui dia 22, né, dia 22 ali de fevereiro que eu gravo esse vídeo de 2026, e é um caso bem recente que vem acontecendo com o Vinícius Júnior, mas a gente se pergunta, só com o Vinícius Júnior? Não, não é só com o Vinícius Júnior. O que acontece é que o Vinícius Júnior, ele é a cara tapa, porque ele é o topo do topo, compreende? O Vinícius é o topo do topo. Certo? Então tudo que acontece com ele parece acontecer apenas com ele. Mas não, acontece com todo o resto embaixo. Quer um exemplo? Quando eles roubam, quando bandidos roubam um artista, e esse artista abre o celular e fala no Instagram, olha, me roubaram aqui, não sei o que, aí todo mundo cai matando no ladrão, etc. Mas não é só o artista que é roubado, entendeu? Sujeitos de bem também são roubados, até mortos, né?
Então aí é a mesma coisa do Vinícius Júnior, né? Quando ele sofre algum tipo de ataque, algum tipo de injúria racial ou algo do tipo, ele é a vitrine, ele é a capa, né? E como ele é um jogador negro, assim como eu e assim como muita gente no Brasil e até fora dele, ele é a cara tapa. Então se acontece algo com ele, ele é a representatividade dos negros no futebol. Então, assim que acontece algo com ele, ele é o vitrine. Então todo mundo vai ficar sabendo, é algo que vai repercutir de um nível absurdo e claro, acontece todos os dias em jogos menores, de expressões menores, em outras ligas. E isso fica meio que esquecido, porque eles não são jogadores vitrines, entendeu? Mas isso tá enraizado no futebol. E tá, a gente pesquisa e vê. O que a La Liga faz em relação a isso? Praticamente nada. A gente ouve o caso, né, do Valência, da torcida do Valência com o Vinícius Júnior, né? E a gente pode ver o seguinte: a torcida do Valência chamando o Vinícius Júnior de vários nomes, a torcida do Valência, sabe? Eu não tô falando de uma pessoa, eu estou falando de uma torcida inteira atacando um jogador, certo? Isso é monstruoso de bizarro. E o que aconteceu? Nada. O Valência ficou lá no canto, não teve nada demais, a La Liga não se pronunciou, né? Os grandes times como o Barcelona, né? Eu, como acompanho o Barcelona, um grande fã do Barcelona na Europa, tá? Não se pronunciou, nada foi feito e ficou por isso mesmo, certo? E se eu não me engano, o Vinícius já tomou um amarelo. E assim, não é a primeira vez, a gente tem outros casos como o Atlético de Madrid fazendo cenas um pouco pesadas em relação ao Vinícius Júnior e nada sendo feito, sem punimento para jogador, sem punimento para o time, sem punimento de torcida, nada. Então assim, é algo que vem sendo à tona a todo momento. E mais recentemente, aconteceu um caso pesado com o Vinícius Júnior na Champions League. E a gente pensa, cara, a Champions League é o maior alto escalão do futebol europeu. Assim como aqui a gente tem a Libertadores, eu já vou falar da Libertadores, mas a Champions League é o mais alto escalão do futebol europeu. Todo mundo sonha em estar lá, ou assistindo ou jogando futebol lá, mas é o mais alto, é onde você vai encontrar times de grande nível de futebol. É o Arsenal, é o Barcelona, como eu já citei aqui, sou muito fã. É o Real Madrid, que querendo ou não, mesmo sendo o Barcelona, é um gigante. O Real Madrid é um gigante colossal. Tem um Bayern de Munique, né? A gente vai ter Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham, equipes de peso. Sem falar das equipes que também são tradicionais, equipes que sempre estão ali, às vezes não disputam pelo título, mas elas sempre estão almejando ali atrapalhar os maiores, como o Salzburg, às vezes o Borussia Dortmund, às vezes, né, busca atrapalhar os gigantes, já atrapalhou o Barcelona em várias ocasiões. Então, assim, é o mais alto nível de futebol. E ali é para ser o mais limpo possível. E a gente encontra um caso de racismo perante, né, ao Vinícius Júnior. E a gente pensa, tá, vamos analisar friamente? A gente analisa em que sentido? Bom, primeiramente não foi culpa dessa vez de torcidas nem nada do tipo, é culpa de indivíduo para indivíduo, né? Um jogador insulta Vinícius Júnior e Vinícius Júnior fala com a torcida. Fala com o árbitro, né, da partida e todo mundo meio que fica sabendo, ele paralisa o jogo com um protocolo antirracista, né? E, cara, até agora nada foi feito. Além de supostas iniciações de investigação para o jogador do Benfica. E, cara, é muito complicado isso. É muito complicado porque, além de nada ter sido feito de uma forma rápida, é também triste porque só mostra e só deixa tão escancarado como a nossa sociedade é. Porque, assim, o futebol que a gente assiste na televisão é o retrato da nossa sociedade. Então, se você tá assistindo um futebol, pode pegar como exemplo, a gente tá no Brasil, né? Eu gravo esse vídeo do Brasil. Se a gente pega um futebol brasileiro para assistir, o futebol que a gente tá assistindo é o retrato da nossa sociedade hoje. Com que sentido? Em sentido de gramado, em sentido de patrocínios, em sentido de jogadores que jogam no nosso país e etc. Então é um retrato do nosso país. A Champions League é um retrato dos europeus. Por isso que ela parece tão mágica, tão brilhante. E acontecer um caso desse, tira totalmente a credibilidade da Champions, né? E também é complicado falar isso porque o Benfica tinha pegado o próprio Real Madrid na fase de liga da Champions League, tinha amassado o Real Madrid sem nenhum caso de racismo, né? Sem nenhum caso de problemas raciais e nada do tipo. Foi um jogo limpo onde o Benfica ganhou do Real Madrid e jogou o Real Madrid pela fase de playoffs, né? E assim, esse caso ter acontecido só mostra realmente o retrato. Mas a gente pergunta, cara, o que dá para ser feito perante a isso? São coisas que organizações como a Champions League, como a La Liga, como na Premier League também aconteceu casos de racismo na Premier League, são onde essas confederações, essas organizações, elas tinham que
se juntar como um todo e não só fazer campanha, porque, vamos confessar, campanha não vai fazer que o racista, né, ele pare e pense que isso é errado, ele não tá nem aí, né. A campanha em si, ela é bonita e ela é boa para promover várias coisas, né? Mas ela não é o incentivo principal para você conseguir pautar o cara que é racista, tá? A melhor forma de você pautar um cara que é racista, seja no futebol, aqui eu falando especificamente do futebol, mas eu falo da questão social também, no geral, tirando o futebol, né? É você botando limites. Limites em quê? Regras, crime, né? Coisas que realmente hoje não acontecem da sua melhor forma, né? E, por exemplo, seria muito interessante a cada caso de racismo o time perder 2 pontos na liga. Muito interessante mesmo. Ninguém quer ver o seu time de coração ser rebaixado numa liga importante, numa La Liga, numa Premier League, numa Ligue 1, que é a liga francesa, numa Bundesliga, que é a liga alemã. Ninguém quer ver seu time ser rebaixado por esses escândalos de corrupção, entende? Corrupção e racismo e etc. A Itália é muito comum realmente de ter acontecido esquemas de corrupção, né? Com ali a Juventus e equipes tradicionais da Itália. E tiveram rigidez clara, né? Rebaixaram os times por esquema de corrupção. Por que não fazer a mesma coisa com casos racistas, né? Também tem outras modalidades que eu acho interessante serem implementadas. Como o quê? Como simplesmente banir a torcida de entrar no estádio por um ano inteiro. Um ano todo sem torcida. Claro, vai atrapalhar o time, vai atrapalhar as vendas do time, ninguém vai querer isso. O time vai passar por problemas financeiros absurdos, porque vai tirar a renda do dinheiro, do ingresso das pessoas. Claro. Tem muito time na Europa que se sustenta, economicamente falando, muito da visibilidade. Até os times menores do Brasil, como o Santa Cruz, por exemplo, se sustentam muito com a sua torcida, que é absurda. Entendeu? E você tirar a torcida, assim, vai atrapalhar o clube de finanças, muita coisa. Então vai fazer realmente repensar. Ainda tem a questão da polícia, né? Porque há uma polícia, um policiamento ao redor do gramado para evitar confusão, briga de jogadores, pancadaria, essas coisas, né? E nesses casos de racismo, seria realmente do campo para a polícia. Eu acho que é a melhor coisa que tem que ser feita, né? Do campo, já para prestar depoimento. É a coisa mais rápida e melhor que tem que ser feita, porque vai impor respeito até nas maiores competições da Europa, né? Voltando pro Brasil, a gente tá falando de nível europeu, eu falo do Brasil. O Brasil, falando de Libertadores, que é a nossa Champions League, né? Mais brasileirada, que é a nossa Conmebol Libertadores, tem muito caso de racismo, principalmente envolvendo os times argentinos, né? Só deixar claro que a culpa não é dos times, tá? A culpa não é do Benfica, a culpa não é do Real Madrid, a culpa é em si das pessoas. Hein? A culpa ela não é da instituição em si, a culpa é das pessoas que frequentam a instituição, certo? E isso, assim, é no nível triste, porque a gente tá falando da Europa, né? A gente fala de equipes grandes e equipes que têm um repertório absurdo a nível mundial. Quando a gente fala Real Madrid, a gente pensa em Champions League, por mais que você seja contra o Real Madrid. Ou então, quando a gente fala de Benfica, a gente fala de tradição na Liga de Portugal. Quando a gente fala de Barcelona, a gente fala também de rivalidade com o Real Madrid. Então são equipes, não são equipes de baixo escalão, são equipes de maior alto nível de escalão do futebol. Certo? E cara, voltando pro Brasil, como a gente estava comentando, o Brasil, ele tem essa questão, não na nossa liga, né? A nossa liga já aconteceu casos de racismo, mas hoje não é tão frequente. Geralmente costuma acontecer muito mais em um jogo de Libertadores. E acontece muito na questão do mau regulamento da Libertadores, né, cara? É um péssimo regulamento. É um regulamento onde não tem pré-previsões desses casos, né, cara? É muito desorganizado o campeonato da Libertadores em si. Eu não falo do formato, eu falo da forma que gerenciamos o formato. Eu não falo do formato de ligas, mata-mata, não. Esse é um formato tradicional, é um formato que todo mundo gosta, todo mundo entende, que serve para todo mundo conseguir entender bem e todo mundo compreende, fica tudo por isso mesmo. Eu falo do formato de gerenciamento, né? Geralmente pegamos equipes argentinas como equipes brasileiras, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Cruzeiro. Quando essas equipes brasileiras enfrentam equipes argentinas, geralmente é confusão, é briga, e na maioria das vezes há discriminação racial, e nada é feito por parte da instituição.
nada é comentado, não é soltado nada nas redes sociais em relação a esses casos. E a gente fica com essa cara, né? Pô, será que é crime mesmo? Porque eles estão fazendo e ninguém tá falando nada. Isso só vai incentivar cada vez mais o racista a continuar fazendo. Porque vai ver que na modalidade de futebol não há regras, entende? Na minha opinião, como um todo, isso tem que ser regulamentado o quanto antes, tá? Porque, como eu tinha falado, o Vinícius Júnior ele é a vitrine para isso. Os grandes times do futebol europeu também são a vitrine para isso. Começa daqui, tá? Eles têm o maior monopólio deles. E há uma questão muito tensa em relação ao Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior em si. Muitas pessoas dizem que ele provoca, mas vamos confessar, futebol é provocação, tá? O futebol, a gente não tá falando de robôs, a gente tá falando de pessoas. E pessoas se provocam, porque é o quê? Futebol. É normal. Ah, eu tenho mais títulos do que você, eu tenho mais Champions do que você, ah, eu já ganhei tantos títulos, você não ganhou nenhum, entendeu? Jogou aonde? Que equipe você jogou? Pô, isso é a essência do futebol. Provocações, normal, coisa de jogo, certo? Então, na minha opinião, o Vinícius Júnior joga o futebol dele, é um futebol bonito, é um futebol que encanta, é um futebol que, claro, às vezes deixa a desejar, mas tem que ser cobrado profissionalmente, certo? Profissionalmente, pô, não tá jogando, por quê? Olha as estatísticas. Ó, pega esse lance aqui como exemplo. Isso sim é um bom argumento porque que ele não vem jogando bem, certo? Mas todo tipo de ofensa, injúria racial perante ao Vinícius Júnior, não só ele, contra qualquer outro jogador, seja de Premier League, La Liga, Liga Argentina, no Brasil aqui, né, ligas inferiores, Série B, Série C, tudo isso tem que ser regulamentado e revisto da melhor forma possível. Mas a gente sabe como essas coisas demoram para acontecer, na maioria das vezes são esquecidas pela mídia e pela grande massa da sociedade, porque as informações elas vêm e vão muito rápido por causa das redes sociais, então a gente vê um negócio hoje, daqui uma semana a gente nem lembra que a gente viu, mas fica aqui o meu indignamento, o meu pronunciamento, né, e toda a força para todos os jogadores, não só jogadores, mas pessoas que sofrem racismo, né? Porque é um tema complicado, é um tema chato, mas é um tema que, na minha opinião, tinha que ser revisto por todas as organizações de futebol. E não só isso, tinha que ser revisto no time também, certo? É isso. A última mensagem que eu deixo para vocês é que fazer campanha ajuda, mas não combate o racista em si. Para combater ele, só regras, limitações, punimentos no time, rebaixamento, cortação de verba, esse tipo de coisa. E pro indivíduo em si, eu apoio a ideia de tirar ele de campo assim que o jogo finalizar e já levar para a polícia mais próxima para prestar depoimento o mais rápido possível. Fechou? É isso, bebam café que é importante. Valeu, tamo junto e fui!